TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro, estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é quarta-feira, dia 8 de janeiro, e você vai ver a seguir. Petrópolis registra ocorrências por conta da chuva desta terça-feira. Família de jovem baleada pela PRF pede pensão provisória à Justiça. 2 pessoas ficam feridas em acidente registrado nesta terça-feira no Retiro. Polícia Militar apreende cerca de 600 quilos de drogas em operação nas comunidades da Mangueira e Tuiuti, na zona norte do Rio de Janeiro. Sala de Trauma registra mais de 100 atendimentos por acidentes de trânsito em dezembro. Linha Verde divulga balanço de denúncias sobre meio ambiente no ano de 2024. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. A Defesa Civil de Petrópolis registrou 4 ocorrências por conta da chuva que atingiu a cidade na noite da última segunda-feira e madrugada desta terça-feira. O setor de abastecimento de água também foi afetado devido à chuva. Os maiores acumulados pluviométricos, segundo a Defesa Civil, foram registrados na região de Itaipava 2, com 61,3 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. Ao todo, o órgão registrou 4 ocorrências na cidade. Aí atrás do BNH. Que maravilha! Entre as ocorrências registradas foi uma queda de árvore na rua Doutor Hermogênio Silva, na localidade do Retiro, 2 alagamentos que atingiram imóveis em Pedro do Rio e também em Vila Rica e um deslizamento que atingiu Vila e também em Pedro do Rio. Apesar das ocorrências, não foram registradas vítimas. Olha! A concessionária Águas do Imperador informou que, por conta da chuva, o serviço de abastecimento de água foi afetado nesta terça-feira nas localidades do Centro, Mosela, Bingen, Valparaíso, além de São Sebastião, Ciméria, Independência, Quitandinha, Correias, Pedro do Rio e Posse, e que o serviço seria normalizado de forma gradativa. Ainda nesta terça-feira, uma árvore caiu na estrada do Parque do Bom Clima em Bom Sucesso e atingiu a fiação e 2 postes de luz. Ninguém ficou ferido. A Enel Distribuição Rio informou que as equipes estão no local realizando os serviços necessários e que a previsão de normalização é às 7 horas da noite. A nossa equipe questionou a Enel sobre o restabelecimento do serviço, mas até o momento a gente não teve retorno para saber se a luz já voltou nessa localidade. E, gente, olha só, a família de Juliana Leite Rangel, que foi baleada na cabeça por agentes da Polícia Rodoviária Federal na véspera de Natal, no dia 24 de dezembro, pleiteia na Justiça uma pensão provisória para que possa se manter financeiramente. O pai da jovem de 26 anos, Alexandre Rangel, é mecânico e atua por conta própria, mas não está conseguindo trabalhar. Ele foi baleado também na mão esquerda. A filha de Alexandre, irmã de Juliana, Jéssica Rangel, afirma que a família não recebe qualquer ajuda financeira da PRF. O advogado da família, Ademir Claudino, informou nesta quarta-feira que já pleiteou ao Instituto Nacional do Seguro Social um benefício de auxílio por incapacidade temporária, uma vez que o mecânico por conta própria possui qualidade de segurado. Segundo Claudino, Alexandre passará por uma reavaliação pela equipe médica na quarta-feira, para saber se há necessidade de realizar um procedimento cirúrgico. Juliana trabalha como agente de saúde do município de Belford Roxo, também na região metropolitana. O advogado também fez um requerimento para que ela receba o benefício de auxílio por incapacidade temporária. A PRF informou no fim do dia que desde o dia da ocorrência oferece
oferece acolhimento aos familiares de Juliana Leite Rangel, por parte do Escritório Regional de Direitos Humanos. Na manhã desta quarta-feira, foi informado que a jovem Juliana Leite Rangel teve piora no quadro de saúde, precisando voltar à respiração mecânica, interrompendo o processo de reabilitação. A informação foi divulgada na madrugada desta quarta-feira pela Prefeitura de Duque de Caxias, responsável pelo Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, na região metropolitana do Rio de Janeiro. E 2 pessoas ficaram feridas na tarde desta terça-feira na localidade do Retiro, aqui em Petrópolis, após 2 veículos colidirem por volta das 4 horas da tarde. A colisão entre os 2 veículos foi registrada na rua Hermogênio Silva, na altura do número 697, no Retiro. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 3h58 da tarde desta terça-feira e, segundo a corporação, um homem e uma mulher ficaram feridos e foram resgatados pelo SAMU. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado. Por conta do acidente, o trecho operou em sistema de pare e siga até que o local fosse liberado. A Polícia Militar apreendeu cerca de 600 quilos de drogas em uma grande operação que foi realizada nesta terça-feira nas comunidades da Mangueira e do Tuiuti, na zona norte do Rio de Janeiro. O prejuízo financeiro para os criminosos é estimado em mais de R$600 mil. Entre os objetivos da ação estava desmobilizar o tráfico de drogas nas localidades. Além dos entorpecentes, foram apreendidos 3 rádios, comunicadores, 5 balanças e 32 munições. Também foram removidas diversas barricadas das vias da região. Durante as varreduras, os cães Hulk e Irá, do Batalhão de Ações com Cães, se atentaram a um terreno na Travessa Lídia da Conceição. No local, foram encontrados os entorpecentes, maconha e cocaína, parte em tabletes e bolas adesivas, e parte embalada para comercialização. Participaram das ações equipes do Comando de Operações Especiais, através do BAC, do Batalhão de Operações Policiais Especiais, do Batalhão de Polícia de Choque e do Grupamento Aeromóvel. As ocorrências foram apresentadas na 17ª Delegacia de Polícia. E nesta terça-feira, o Hospital Santa Teresa, aqui em Petrópolis, divulgou os dados do atendimento da sala de trauma da unidade. O mês de dezembro liderou com mais atendimentos em 2024 e foram mais de 100 ocorrências de acidentes de trânsito. Os dados da Sala de Trauma Santa Teresa, em Petrópolis, foram disponibilizados e os números de acidentes de trânsito lideraram mais uma vez. Só o número de ocorrências envolvendo motocicletas aumentaram 47% quando comparado ao mês de novembro. Em dezembro, foram registrados 87 atendimentos, sendo 62 em homens e 25 mulheres, a maioria com faixa etária entre 18 e 60 anos. Tem que ficar assim. Estão correndo muito, os motoqueiros aí estão vacilando muito. Período que as pessoas mais se expõem, ficam mais tranquilos. E quando você está mais tranquilo é quando acontece o problema. É importante sempre ficar atento. Muito, muito importante, com certeza. Os acidentes envolvendo o carro também registrou um aumento de 10%. No mês de dezembro, a unidade atendeu 34 pacientes em decorrência a este tipo de acidente. A maioria, mulheres, entre 18 e 60 anos. O número de atendimentos por atropelamentos em dezembro também foi o maior registrado no ano de 2024. A unidade prestou 10 atendimentos, sendo em 5 homens e 5 mulheres. O programa Linha Verde divulgou nesta terça-feira o balanço de denúncias sobre o meio ambiente no ano de 2024. E através dos dados, é visível a cada ano um aumento nos números de denúncias. O Linha Verde, programa do Disque Denúncia do Rio de Janeiro, exclusivo para recebimento de informações sobre crimes ambientais, recebeu em 2024 23.188 denúncias sobre crimes cometidos contra o meio ambiente em todo o estado do Rio, um aumento de quase 23% se comparado ao ano de 2023. Também foi registrado um aumento expressivo no número de denúncias relativas a queimadas, um aumento de 126% se comparado com 2023, assim como o crime de maus tratos contra os animais também teve um aumento de 17%. Somente no mês de outubro foram contabilizados 2.353 denúncias sobre meio ambiente, sendo este o mês com maior incidência de informações, ao contrário de fevereiro, quando Linha Verde recebeu 1.484 denúncias.
Em todo o estado, os assuntos mais denunciados foram maus-tratos contra animais, com 13.554 denúncias, poluição do ar, com 2.062 denúncias, e extração irregular de árvores, com 1.664 denúncias. Somente na cidade de Petrópolis, durante todo o ano de 2024, foram registrados 293 denúncias de maus-tratos contra animais, 212 denúncias de desmatamento e 202 denúncias de extração irregulares de árvores. Os locais que mais tiveram denúncias foram Itaipava, Araras e Correias. Das mais de 23 mil denúncias no estado do Rio, 11.343 foram na cidade do Rio de Janeiro. As outras cidades que mais tiveram denúncias foram Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São Gonçalo e Niterói. Petrópolis foi a 6ª cidade no estado que mais registrou denúncias, com um número de 641 chamados. O aumento de denúncias comparado ao ano de 2023 é devido à conscientização da população que está denunciando, está mais sensível aos crimes ambientais e, com isso, está entrando em contato com o programa Linha Verde. As denúncias do Linha Verde podem ser feitas nos telefones 0300 253 1177 ou 21 2253 1177. Ambos possuem o WhatsApp anonimizado. As denúncias também podem ser feitas pelo aplicativo Disque Denúncia RJ. E você vai ver depois do intervalo. Polícia Rodoviária Federal reforça a fiscalização de veículos que transportam cargas. A arrecadação federal fecha em mais de 209 bilhões de reais em novembro. Desemprego foi de 6,1% no trimestre encerrado em novembro. Balança comercial fluminense fechou 2024 com superávit de quase 17 bilhões de dólares. Caixa eleva de 1 a 2 pontos percentuais juros para a compra de imóveis. Mercado financeiro estima a inflação de 4,99% em 2025. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos.
O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. A Polícia Rodoviária Federal vai reforçar a partir desta semana a fiscalização de veículos de transporte de cargas. Na Operação Descanso Legal 1, os policiais vão verificar se os motoristas cumprem o tempo de descanso obrigatório e se o sistema de freios dos veículos está em boas condições para garantir a segurança na hora de viajar. Entre janeiro e a primeira quinzena de dezembro de 2024, a Polícia Rodoviária Federal registrou 1.703 acidentes graves de trânsito que envolveram veículos de transporte de cargas. A estatística é 6,37% maior que no mesmo período de 2023, quando foram registrados 1.601 acidentes de trânsito nas rodovias federais de todo o país. O número de mortes nesses acidentes também aumentou de 509 para 566, alta de 11,2%. E o Código de Trânsito Brasileiro estabelece os períodos mínimos de descanso para motoristas de veículos de carga. Descanso por período de, no mínimo, 11 horas a cada 24 horas. Intervalo de, no mínimo, 30 minutos a cada 5 horas e meia de viagem. Nos dias de operação, o foco da Polícia Rodoviária Federal é prevenir acidentes, já que maiores veículos em circulação, quando fora dos padrões da legislação, podem apresentar mais riscos de acidentes nas rodovias. E atualmente, no Brasil, cerca de 60% do transporte de cargas é feito pelas rodovias. A Operação Descanso Legal 1, que ocorrerá nas 27 unidades da Federação, tem o objetivo de abranger essa demanda, que pode trazer tanto risco à segurança nas vias. Além das fiscalizações do tempo de descanso e do sistema de freios, os motoristas também serão submetidos ao teste bafômetro e vão ser orientados à legislação de trânsito, que inclui o respeito aos limites de velocidade e as ultrapassagens somente em locais permitidos. As ações preventivas e de fiscalização feitas pela PRF têm como um dos objetivos a diminuição de mortes e feridos, conforme estabelecido pelo Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. E a arrecadação total do governo federal cresceu 11,21% em novembro de 2024 em relação a novembro de 2023, totalizando mais de 209 bilhões de reais, segundo informou em Brasília a Receita Federal. O resultado de novembro é o melhor desempenho para o mês desde 2013, quando a arrecadação ficou em 188 bilhões de reais, em valores corrigidos pela inflação medida pelo Índice de Preços Amplos ao Consumidor. No período acumulado de janeiro a novembro de 2024, a arrecadação alcançou mais de R$ 2.391.000, o que representa um acréscimo real de 9,82%, descontada a inflação medida pelo IPCA. Em relação às receitas administradas pela Receita Federal, o valor arrecadado em novembro foi de 203 bilhões, acréscimo real de 12,26%. Num período acumulado de janeiro a novembro, a arrecadação alcançou 2,27 trilhões de reais, registrando um acréscimo real no IPCA de 9,92%. Segundo a Receita, o acréscimo observado no período pode ser explicado pelo comportamento das variáveis macroeconômicas, pelo retorno da tributação do Programa de Integração Social e da contribuição para o financiamento da Seguridade Social, o PIS/COFINS, sobre combustíveis,
pela tributação dos fundos exclusivos e pela atualização de bens e direitos no exterior. Sem considerar esses pagamentos atípicos, haveria um acréscimo real de 7,72% na arrecadação do período acumulado e de 11,03% na arrecadação de novembro. Ainda em novembro, a Receita disse que em relação ao PIS/PASEP e ao COFINS, houve uma arrecadação conjunta de 46,093 bilhões de reais, o que representa uma expansão real de 19,23%. E a taxa de desocupação no trimestre encerrado em novembro foi de 6,1%. De acordo com o IBGE, é a menor taxa da série histórica da PNAD contínua, que foi iniciada em 2012. De acordo com o levantamento, apesar da queda, 6.800.000 pessoas ainda permanecem desempregadas no país. O índice de 6,1% registrado no trimestre encerrado em novembro foi 0,5% menor que no trimestre de junho a agosto de 2024. É a menor taxa já registrada em todos os trimestres móveis da pesquisa, ou seja, é atingindo um novo recorde, e esse comportamento de retração, né, da desocupação no mercado de trabalho brasileiro está relacionado a uma expansão significativa e importante do número de trabalhadores. No período analisado, foi apontado que 3 milhões de pessoas estão desalentas, ou seja, desistiram de buscar por uma vaga formal, e o índice ficou estável no trimestre encerrado em novembro. O crescimento, né, da população ocupada fosse feito tanto por meio de vínculos formais como também informais, e, paralelamente, a expansão quantitativa desse contingente de trabalhadores, houve registro também do crescimento do rendimento médio da população ocupada, que também atingiu patamares crescentes em 2024. Apesar da queda no número de desempregados, o número de trabalhadores autônomos, ou seja, que atuam por conta própria, cresceu 1,8% e corresponde a 25.900.000 brasileiros. Contudo, o resultado apresenta estabilidade, segundo o IBGE. E ainda falando em economia, a balança comercial fluminense fechou 2024 com superávit de 16,9 bilhões de dólares, quase 17 bilhões. No ano, a corrente comercial fluminense, que mede a soma das importações e exportações, atingiu mais de 72 bilhões de dólares, sendo 44 bilhões em exportações e 27 bilhões em importações. Os dados são do Comex Stat, que é um sistema para consultas e extração de dados do comércio exterior brasileiro do Ministério da Economia. De acordo com o governador Cláudio Castro, o superávit que a balança comercial fluminense tem apresentado mês a mês significa mais recursos entrando no estado, aquecendo a economia e gerando mais renda para a população. Consequentemente, a tendência é de crescimento do Produto Interno Bruto, indicador que serve para medir a atividade econômica, acompanhando o resultado positivo da balança comercial do estado. No ano passado, o Rio de Janeiro respondeu por 13,56% das exportações nacionais e 10,56% das importações nacionais. Com o resultado, o estado manteve o segundo lugar no ranking das exportações nacionais e a terceira posição nas importações do país. Segundo a secretária interina de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Fernanda Curdi, o principal produto exportado pelo estado foi o petróleo, que respondeu por 79% das exportações. A matéria-prima movimentou 35 bilhões e 300 milhões no ano passado. Outro setor importante foi o siderúrgico, que exportou mais de 2 bilhões de dólares em 2024. E ainda sobre esse assunto da economia, pressionada pelas recentes altas da taxa Selic e pela retirada de dinheiro da caderneta de poupança, a Caixa Econômica Federal elevou os juros do financiamento imobiliário com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. As taxas subiram de 1 a 2 pontos percentuais, dependendo da modalidade. O reajuste vale desde o dia 2 de janeiro para os novos contratos. Os juros da linha de crédito corrigida pela taxa referencial subiram mais de 10,99% a 12% ao ano. Até o fim de 2024, as taxas estavam em mais de 8,99% a 9,99%. Para as linhas corrigidas pela poupança, a taxa aumentou para a remuneração de caderneta, mais 4,12% a 5,06% ao ano.
Anteriormente, os juros estavam em remuneração de caderneta mais 3,1% a 3,99% ao ano. Em nota, o banco informou que os juros são definidos conforme a conjuntura do mercado. As mudanças atingem apenas os financiamentos ligados ao SBPE destinados à classe média e concedidos com recursos da caderneta de poupança. As linhas de crédito do Minha Casa Minha Vida, que financiam imóveis de até R$350 mil a famílias que recebem até R$8 mil, não tiveram aumento de juros. Responsável por cerca de 70% dos financiamentos imobiliários no país, a Caixa alterou pela segunda vez em 2 meses as regras para o setor. Em novembro, o banco aumentou o valor da entrada de 20% para 30% e criou modalidades atreladas ao Certificado de Depósito Intercambiário, o CDI, em que a taxa está ligada à variação da Selic. E o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que mede a prévia da inflação oficial, fechou 2024 com uma taxa de 4,71%. O índice é semelhante ao registrado em 2023, ficando acima do teto da meta estipulada pelo Conselho Monetário Nacional, que é de 4,5%. O Grupo Alimentação e Bebidas puxou a inflação durante o ano passado, com uma alta de preços acumulada de 8% no período. Entre os produtos que mais aumentaram em 2024 estão óleos e gorduras com 20,42%, carnes com 19,48% e frutas com 14,18%. Esse aumento nos preços tem afetado o bolso dos petropolitanos. Os preços estão razoáveis, né? Comparado ao mercado também, não está fugindo muito não. Às vezes tem umas promoções legais. Muito alto. As coisas estão muito caras pelo preço que é o salário mínimo, né? Porque às vezes a gente fala que as coisas estão caras, mas o salário mínimo está uma vergonha. Segundo o Gilmar, outro fator que influencia os preços é a procura pelo produto, o que altera tanto na qualidade como no valor final. Depende do produto que você está adquirindo, né? E da época da estação. O bom é que você compra o produto na época própria, na estação própria. Uma manga, um mamão, uma banana, uma maçã, dependendo da estação e da época, da quantidade disponível no mercado, o preço pode estar mais favorável para o consumidor. Há uma semana, a expectativa do mercado é de que a inflação em 2025 permaneça em 4,96%. Para os anos seguintes, o mercado trabalha com expectativas inflacionárias de 4,03% em 2026 e de 3,90% em 2027. Os números constam do Boletim Focus, divulgados na segunda-feira, 6 de janeiro, pelo Banco Central. O mercado financeiro mantém as expectativas de alta tanto para a inflação como para a cotação do dólar em 2025. No caso da inflação, as expectativas de alta se mantêm há 12 semanas, culminando agora para uma expectativa de que ao final do ano o IPCA esteja em 4,99%. Como ainda não foi divulgado o índice oficial da inflação de 2024, o mercado continua a fazer projeções para o ano passado. Neste caso, a expectativa para o índice inflacionário caminhou em sentido oposto, reduzindo dos 4,90% projetados há uma semana para 4,89%, segundo o boletim divulgado na última segunda-feira. O teto para a meta inflacionária estipulada para 2024 é 4,50%. Por conta destas estimativas, os petropolitanos têm expectativas bem diferentes para os próximos meses. Olha, eu tenho a impressão que esse ano 2025 nós vamos ter uma safra muito boa, muito favorável em todos os produtos, e eu creio que haja uma redução de preços no decorrer desse ano. Infelizmente não é das melhores, eu acho que a tendência é subir. Bom, em relação aos próximos meses, eu acho que pode ter um aumento, né? Mas espero que não, para ajudar a gente, né? Porque tá tudo subindo, tá tudo muito caro. Então eu espero que possa manter esse preço ou até diminua um pouquinho. Todas as contas estão muito altas e pesando no bolso, realmente. Nós vamos agora a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Pais e responsáveis devem ter atenção durante as férias escolares para evitar acidentes. Candidatos negros do CNU têm nova chance de fazer a heteroidentificação. Correios lança edital de inovação aberta para soluções operacionais. Brasil recebeu mais de 6 milhões e 650 mil turistas estrangeiros em 2024. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. A chegada das férias escolares é um momento muito aguardado pelas crianças, mas é nesse período de descanso e diversão em que elas ficam mais suscetíveis a situações de riscos para a saúde.
Para que as férias não se tornem um problema, pais e responsáveis devem ficar atentos com as crianças durante o período, principalmente com objetos pequenos e que podem ser engolidos ou ficarem presos no ouvido ou no nariz. Agora, o que os pais devem ficar muito atentos e que a gente vê muito nessa época do ano é a introdução de objetos no nariz, no ouvido, até mesmo na boca, né? Então, reforçando, às vezes, né, os pais estão em casa com a criança, o ambiente aí não está 100% controlado para uma criança pequena ficar, e muitas vezes a gente faz diagnóstico aí de bolinha no ouvido, miçanga, feijão, milho, às vezes até com dias, né, de introdução, né, porque o sintoma ele vai se aparecer mais tardiamente, e o diagnóstico às vezes é difícil, principalmente nas crianças que são menorzinhas. As férias de fim de ano também coincidem com o verão, e por isso, em passeios que envolvam água, como piscina, mar e cachoeiras, o cuidado também deve ser redobrado, principalmente com a proteção dos ouvidos devido à otite. Aquelas crianças que vão para a piscina, para o mar, para o lago, por quê? A água entra ali no ouvido, deixa esse ambiente mais úmido e bastante propício para o crescimento bacteriano. Quando a criança sai da piscina, o ouvido está molhado e aí todo mundo faz o quê? Tenta secar, coloca um cotonete, coloca alguma coisa para tentar limpar. E, na verdade, esse é o primeiro passo para se levar uma bactéria para dentro do ouvido. Entre os sintomas da otite estão dor, vermelhidão e secreção. A médica alerta também para filhos com idades diferentes, tendo em vista que as crianças compartilham os brinquedos entre si. Ela também orienta que, em casos de acidentes, é necessário buscar atendimento médico com urgência. Até porque ninguém quer perder as férias cuidando da saúde, né? Então, claro que todo cuidado é pouco. E agora, mudando de assunto, os candidatos negros que prestaram o Concurso Nacional Unificado, CNU, e foram eliminados por não cumprir a etapa de heteroidentificação, poderão participar desta etapa no próximo sábado, dia 11, e domingo, dia 12 de janeiro. Para saber o dia, o horário e o local, a consulta deve ser feita na seção Área do Candidato, no site da Fundação Sesgran Rio, em cpnu.sesgranrio.org.br. A heteroidentificação consiste na verificação de que os traços físicos dos candidatos e candidatas que se autodeclararam pretos ou pardos correspondem ao de pessoas negras. O processo serve para que se garanta que as vagas reservadas a essa parcela sejam de fato ocupadas por negros e negras, evitando que quem não tem direito se beneficie da política afirmativa. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e a Sesgran Rio atenderam a recomendação do Ministério Público Federal para oferecer uma nova oportunidade de aprovação a 4.048 candidatos eliminados depois de faltar ao processo de heteroidentificação, que foi realizado em novembro de 2024. O Ministério Público Federal explicou em nota que muitos candidatos podem ter deixado de comparecer porque as instruções divulgadas pela organização do concurso podem ter causado confusão. A Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, no Rio de Janeiro, recebeu relatos de candidatos que apontaram falta de clareza e dificuldades no acesso às orientações dadas sobre a convocação. O Concurso Nacional Unificado registrou 2.114.145 inscrições. Os candidatos concorreram a 6.640 vagas, separadas em 8 blocos temáticos. A previsão é de que o resultado final seja divulgado no dia 11 de fevereiro. E o edital lançado neste mês pelos Correios pretende selecionar ideias inovadoras que melhorem os serviços e resolvam desafios nas áreas de logística, planejamento, inovação, atendimento, tratamento, transporte e distribuição dos Correios. A inscrição para o edital, chamado de Primeiro Ciclo de Inovação Aberta Soluções Operacionais, vão ficar abertas até o dia 2 de fevereiro. Segundo os Correios, poderão participar empresas e startups, universidades, pesquisadores, alunos e profissionais de tecnologia da informação. O ciclo será dividido em 3 fases: desafios públicos, prototipagem e teste de solução inovadora. Durante os 30 dias do prazo para envio de propostas, serão promovidos eventos online e disponibilizados materiais de consulta para orientar os participantes. Segundo o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, este ciclo é um marco para a empresa, trazendo inovação para as operações e conectando as demandas reais às soluções tecnológicas do mercado. E o Ministério do Turismo informou que o ano de 2024 foi o melhor da história para o turismo internacional no Brasil. O país alcançou a marca recorde de 6.657.377 turistas estrangeiros no ano, que é um aumento de 12,6% em comparação ao ano anterior.
Os dados consolidados foram divulgados nesta terça-feira pelo Ministério, o Instituto Brasileiro de Turismo e a Polícia Federal. Somente em dezembro, 690.236 estrangeiros visitaram o Brasil, número 11,1% maior que o registrado no mesmo mês de 2023 e o terceiro melhor dezembro da série histórica. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul foram as principais portas de entrada dos visitantes estrangeiros em 2024. Proporcionalmente, estados como Roraima, Santa Catarina, Bahia e o Pará, que vai receber a COP30 no final do ano, registraram aumentos expressivos no número de estrangeiros em seus territórios. Os argentinos continuam liderando o volume de visitas internacionais que chegam ao Brasil. Mais de 1.900.000 argentinos desembarcaram no país. Os Estados Unidos ocupam a segunda posição, tendo enviado ao país 696.512 turistas. Os chilenos vêm logo atrás, com 651.776 visitas a destinos brasileiros. Já os vizinhos Paraguai e Uruguai juntos somaram mais de 833.412 visitantes. 2 em cada 3 turistas internacionais que chegam ao país vêm de avião, meio de transporte que permanece como principal acesso para esses visitantes. O transporte terrestre corresponde a 28,7% do total. Até novembro de 2024, o valor gasto pelos turistas estrangeiros no país somou 6,62 bilhões de dólares, a maior cifra registrada para meses de novembro desde 1995. Para 2025, o governo federal anunciou que os novos editais regionalizados do Programa de Aceleração do Turismo Internacional têm previsão de 63,6 milhões de reais em investimentos para a atração de novos voos em rotas nacionais. A expectativa é que sejam ofertadas pelo menos 500 mil novos assentos no período de um ano. A verdade é que o Brasil é um país muito grande, com uma diversidade enorme de culturas e opções legais de passeios. Então, com certeza, atrai muitos visitantes e o que ajuda muito na nossa economia, né? Bom, gente, nós vamos agora a um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Se você busca por versatilidade, qualidade e ótimos preços, Zaya Moda e Estilo é a loja que você procura. Aqui você vai atualizar todo o seu armário com peças incríveis e com uma variedade que vai te surpreender. A loja que atende a todos os gostos e estilos bem pertinho de você. Estamos na Feirinha de Itaipava, Rua 5, no box 190. E para facilitar, nós também fazemos vendas online através do WhatsApp, no telefone 24 98807 3591 e no Instagram, @LojaZayaModas. E nós entregamos para todo o Brasil, então não perca tempo. Venha para a Zaya e descubra o seu novo look favorito hoje mesmo. Esperamos por você! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava.
com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E o primeiro dia de operação do programa Domingão Tarifa Zero em Teresópolis, que foi implantado pela Prefeitura Municipal no último dia 5 de janeiro, foi marcado pela aprovação da medida por moradores e turistas e um aumento de quase 50% no movimento de passageiros nos ônibus das empresas Dedo de Deus e 1º de Março, que operam o transporte público do município. Os dados apontam que 19.752 pessoas aproveitaram a passagem gratuita, número 48% maior do que a média de 13.341 passageiros que foi registrada nos domingos de novembro e dezembro do ano passado. No dia do lançamento, o prefeito Leonardo Vasconcelos, ao lado de secretários e vereadores, embarcou em um ônibus próximo à tradicional Feirinha do Alto, no bairro turístico do Alto, em direção ao centro da cidade, em uma viagem inaugural, simbolizando o início do projeto de incentivo ao uso do transporte coletivo, que também teve a tarifa reduzida na última segunda-feira, de R$ 5,30 para R$ 4,90. Ao longo de todo o domingo, famílias inteiras, moradores e turistas embarcaram gratuitamente nos ônibus para visitar parentes, pontos turísticos da cidade e também seguir para o trabalho. O programa Domingão Tarifa Zero, que instituiu a gratuidade dos ônibus aos domingos em Teresópolis, e o Tarifa Cidadã, que reduziu o preço da passagem para R$ 4,90, fazem parte da nova política de mobilidade urbana do município para incentivar e democratizar o uso do transporte coletivo, reduzindo o valor da tarifa à população. Um relatório da pesquisa de satisfação Quali Ônibus, realizada pela WRI Brasil em Teresópolis, aponta que quase 70% dos passageiros da cidade possuem renda familiar de um salário mínimo e meio, mostrando o alcance social da medida. Além dos domingos, a tarifa zero está prevista nos feriados do Dia do Trabalhador em 1º de maio, aniversário de Teresópolis no dia 6 de julho e Natal no dia 25 de dezembro. E agora, saindo da região serrana e indo lá para a região sul-fluminense do estado, a renovação de shoppings está aquecendo a economia de Volta Redonda. Quem vai trazer mais informações sobre este assunto para a gente agora é Laura Passe, do Correio Sul-Fluminense. Olá a todos que nos assistem. Volta Redonda pode vivenciar um significativo impulso econômico no primeiro semestre de 2025, impulsionado pela expansão do Cida Shopping e do Shopping Parque Sul. Ambas as obras estão previstas para serem concluídas até o final do primeiro semestre, desde a fase da construção até o período pós-inauguração. Já geraram mais de 1.200 novos empregos. No caso do Cida Shopping, as expectativas estão altas. A nova torre de mais de 6.500 metros quadrados, localizada no bairro Vila Santa Cecília, deve ser entregue em abril, consolidando um local como o principal polo comercial da cidade. Laura Passe, de volta ao estúdio. Laura, muito obrigada por suas informações e por sua participação. Vamos agora à previsão do tempo para esta quinta-feira nas cidades da nossa região de cobertura.
Gente, amanhã já é quinta-feira, a primeira verdadeira semana de 2025 tá acabando. E claro, a gente quer saber a previsão do tempo mais um dia. E a gente já tá aqui ao vivo agora, hoje, com a Ana Beatriz Tomás, que vai trazer essas informações pra gente. Ana, boa tarde, amanhã já é quinta-feira. E aí, qual é a previsão do tempo para amanhã? Boa tarde, Rafa. Boa tarde para você de casa que nos acompanha. E a quinta-feira vai seguir a tendência que já temos visto durante a semana, mas com uma leve queda nas temperaturas. O dia em Nova Friburgo será de sol, com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde, e noite chuvosa. As temperaturas variam entre mínima de 19 e máxima de 24 graus. Em Teresópolis, a quinta-feira será de dia nublado, com chuva de manhã. Haverá aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva, e noite nublada, com possibilidade de garoa. Os termômetros podem variar entre a mínima de 16 e a máxima de 22 graus. Aqui em Petrópolis, o dia também será nublado, com chuva de manhã e à tarde, e à noite pode garoar. As temperaturas podem variar entre mínima de 18 e máxima de 22 graus. Em Paraíba do Sul, a previsão é de sol com algumas nuvens e chove rápido durante o dia e a noite. Os termômetros variam entre a mínima de 19 e a máxima de 26 graus nesta quinta-feira. E para finalizar, em Três Rios, a previsão é de sol com algumas nuvens e chove rápido durante o dia e a noite. As temperaturas podem variar entre a mínima de 20 e a máxima de 27 graus. Ana, essa semana eu tenho falado com o Toledo que são dias muito abafados e de muita chuva, bem característico de verão, mas amanhã, gente, então vai ter uma pequena mudança aí. A gente viu que algumas cidades ficam ali com a temperatura máxima próxima aos 20 graus, que a gente sabe que ainda é quente, né? Porque, claro, a gente está no verão, mas tem uma leve queda nas temperaturas, então já tá aí a nossa previsão para você se preparar. Ana, muito obrigada por suas informações e essa foi a previsão do tempo para esta quinta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além, é claro, do nosso site em tvc16.com e as nossas redes sociais. O Facebook TV Correio da Manhã, o Instagram @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição de hoje, fica por aqui, mas amanhã a gente está de volta. Eu estarei ao vivo com vocês a partir de 1h da tarde. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.